Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de religião com a professora Mari. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Vamos para a segunda parte da aula, do slide, onde nós começamos a falar sobre a existência de Deus, né? Se Deus criou todas as coisas, e quem criou Deus, né? Qual a origem de Deus? Como Deus ele foi originado, né? Então, essa foi a interrogação, né? Eu passei para vocês que vocês me respondessem esse questionamento aqui, né? Que era a primeira premissa autocontradisse na medida em que se tudo tem uma causa primeira, o que causou Deus, né? O que deu origem a Deus. A matemática joga por terra a segunda premissa, demonstrando que é possível existir séries infinitas de eventos ou causas. E mais uma vez, se Deus é a causa de tudo e se é todo-poderoso, onisciente e sumamente bom, como pode tolerar o mal? O mal existente no mundo. Então tem os argumentos, né, o argumento ontológico, onde diz que a existência de Deus deriva da definição de Deus como ser supremo. Como é uma conclusão que não recorre à experiência. Disse argumento a priori. Deus define-se como a perfeição suprema e não o seria se não existisse, né? Coloca Deus como se Deus não precisasse ter início, né? Deus ele é supremo, ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele não teve no início. No princípio já havia Deus. Mas tem objeções aos argumentos ontológicos que diz que tem consequências absurdas. Baseando-se neste argumento, se podemos definir algo, esse algo tem de existir, pois não podemos definir o inexistente. Assim sendo, se eu não definir uma aberração, ela tem de existir. Se eu definir uma aberração, ela tem de existir. Ou seja, né, esse argumento aqui de se eu defino Deus como ser supremo, então eu tenho que provar a existência dele. Porque tudo que existe tem que ter uma origem. A existência não é uma prioridade. Este argumento entende-se a existência de Deus como a sua onisciência ou a sua onipotência. Mais uma vez, a ideia de Deus sumamente bom é contrariada pela presença do mal no mundo. Problema do mal. Todos os argumentos expostos foram sujeitos às objeções. A solidez de cada uma depende da opinião do leitor. As objeções levantaram dúvidas das supostas demonstrações da existência de Deus. Mas o argumento mais forte contra a existência de Deus, descrito pelos teístas, é o problema do mal. Tanto os males naturais, exemplo, terremotos, doenças, inundações, secas, etc., como também os males provocados pelo homem, como os massacres, as torturas, destruições, né, assassinatos, roubos, corrupção, enfim, né, põe em dúvida a existência de um Deus sumamente bom. Um Deus onisciente saberia que o mal existe. Um Deus todo-poderoso poderia evitar que o mal ocorresse. E um Deus sumamente bom não queria que o mal existisse, mas o mal continua a existir. Saber como explicar a compatibilidade de um Deus com estes atributos, com toda a maldade do mundo, é o principal desafio que os crentes enfrentam. Queime no inferno. Então, aqui tem uma tirinha assim, onde diz esse daqui, ó. Queime no inferno, blasfemador, pervertido, escórnias da sociedade infiel moral. Né? Aqui temos um ateu. Ei, o que você está fazendo? Tem um pouco de respeito. Então, assim, né? Aqui mostra, né? Alguém que é crente, né? Batendo, né? Um ateu com uma cruz, né? Xingando. E quando ele vai, então, quebrar a cruz, diz assim, o que você está fazendo? Tem um pouco de respeito. Então, assim, a gente vê aí que tem... na verdade, tem uma hipocrisia nisso aí, né?
vamos dizer. Então, quer dizer que eu, sendo crente, eu posso xingar o outro porque o outro não acredita em Deus, eu posso bater o outro, sendo que dessa forma eu estou fazendo mal. E o outro não pode falar nada porque está sendo desrespeitador com aquilo que eu creio. Tentativas da solução do problema do mal. Santidade. O mal permite a existência do bem, pois conduz a uma maior virtude moral. Sem a crueldade, os santos e os heróis não existiam. É terrível pensar que se possa justificar os milhões de seres em sofrimento para justificar a existência de heróis ou santos. Muitas atrocidades acontecem a cada minuto, sem que ninguém se apareça. Como explicar a agonia de um sofredor? Exemplo, criança com doença incurável. Argumentando que os que o acompanham possam tornar-se melhores pessoas do ponto de vista moral. Como justificar a agonia de um sofredor? Exemplo, uma criança com doença incurável, argumentando que os que o acompanham possam tornar-se melhores pessoas do ponto de vista moral. São estes naturalmente os métodos de Deus para nos aperfeiçoar? Tem uma história, né, que foi contada, onde um cristão, ele vai até o cabeleireiro e o cabeleireiro diz que Deus não existe. Deus não existe. E ele disse, Deus não existe. Se Deus existisse, por que haveria tanto mal? Por que Deus permite o mal? Se Deus existisse, não haveria tanto mal aí na terra, não haveria morte, não haveria dor, não haveria doenças, não haveria assassinatos, essa roubalheira, essa corrupção, né? Então Deus não existe. E ele disse, se Deus existe, prove que Deus existe, né? E o cristão ficou ali sem saber então o que dizer. E na saída, ele viu um mendigo cabeludo, uma barba enorme, toda suja. E ele falou assim, cabeleireiro não existe. Ele falou assim, lógico que existe, eu sou um cabeleireiro. Não, cabeleireiro não existe. Se existisse, não existia pessoas como ele, com essa barba desse tamanho. Aí ele disse, não, mas aí não, a culpa não é minha, são eles que não me procuram. E ele falou assim, então, Deus existe, só que as pessoas não o procuram. As pessoas não procuram a Deus. Todo o mal que acontece na terra não é culpa de Deus, é culpa do pecado. É culpa dos erros que as pessoas cometem. As pessoas não recorrem a Deus, né? As pessoas costumam culpar a Deus pelo mal que acontece, né? Buscam a Deus muitas vezes somente para criticar, para julgar, para apontar o dedo e dizer, a culpa é sua. Se és tão bom, por que permite que tantas coisas aconteçam, não é? Então, aí são argumentos também levantados por cristãos que levantam a bandeira aí, né, afirmando que Deus existe. Analogia artística defende a existência de uma analogia entre o mundo e uma obra de arte. Afirma que o mal contribui para a harmonia e beleza geral do mundo. Existe pelo menos duas objeções e esta perspectiva. É difícil de aceitar que os soldados estropiados no campo de batalha contribuam para a harmonia geral do mundo. O Deus sumamente bom dos teístas apresenta-se como um sádico ao permitir o sofrimento por motivos estéticos. A defesa do livre-arbítrio é a mais importante tentativa de solução do problema do mal. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha para fazermos o que quisermos. Liberdade essa que Deus nos deu. Essa liberdade permite-nos praticar o mal. Só que também tem de um outro lado que vem aí criticar essa parte aí da defesa do livre-arbítrio. Será preferível um mundo com livre-arbítrio e a possibilidade do mal ou uma vida predestinada só a praticar o bem?
Será que temos de fato um verdadeiro livre-arbítrio ou apenas ilusão do mesmo? Livre-arbítrio sem mal. Se Deus é capaz de fazer tudo e se tem poderes para criar um mundo no qual existe livre-arbítrio, por que é que não fez este sem o mal? Este argumento é contestado considerando que assim não seria um verdadeiro livre-arbítrio. Essa ideia está em discussão. Então, assim, né, a atividade de casa vocês vão falar. Eu quero que vocês falem aí sobre o livre-arbítrio, tá bom? No livro de Gênesis fala quando Adão e Eva, eles comem o fruto que é conhecedor do bem e do mal. Então, eles comem do fruto, né? E a partir dali, as suas vidas são mudadas. A partir dali, eles deixam a sua santidade cair. A partir de então, eles são conhecedores do bem e do mal. Eles são pecadores. Eles não poderiam mais viver naquele lugar santo. Então, eles são expulsos do Jardim do Éden. E eles passam a ter vidas diferentes do que eles estavam acostumados a viver, com toda aquela santidade, né? E a partir dali tudo mudou, né? Os animais que eram mansos, muitos passaram a ser ferozes, né? O homem, ele passou a usar roupas que antes não usavam. Então, assim, o homem, ele começou a mudar a sua alimentação, começou a comer animais, né? Então, assim, essa cadeia alimentar, ela começou, né? Onde um animal começou a alimentar do outro, antes que eles todos comiam ali, né? Os vegetais. Toda aquela vegetação que tinha ali, que servia de alimentos, na verdade, para os animais e assim para o homem também. Então, assim, foi uma mudança radical. E eis que o mal entrou no mundo a partir daí, né? A partir da serpente, que era Satanás, né, que incorporou na serpente, e então aí o mal entrou no mundo. E a partir daí, né, o mal, ele começou a se manifestar, começou a se proliferar como um vírus, e até dar origem a tudo que a gente tem hoje, né, várias doenças, assassinatos, pessoas más, né, pessoas com o coração duro, capazes de fazer coisas bizarras, de machucar o outro, enfim, né? Então, quero que vocês pesquisem sobre o livre-arbítrio, tá? Vocês podem pesquisar na Bíblia, podem pesquisar na internet. Eu quero que vocês me falem sobre o livre-arbítrio, certo? Temos aí essa argumentação, né? Que Deus permite que o mal existe por causa do livre-arbítrio. Então, eu quero que vocês me expliquem o que é esse livre-arbítrio, né? Que se fala tanto, né? Na Bíblia, que os cristãos defendem tanto. O que é esse livre-arbítrio? Será que Deus, ele deixa que o mal, né, exista para que o homem ele possa escolher entre o bem e o mal? Ou será que é como alguns dizem, que não existiria o bem sem o mal e nem existe o mal sem o bem? É como tem uma teoria japonesa onde a gente tem um círculozinho, onde ele está dividido em metade, onde tem uma parte branca e uma parte preta. E na parte branca tem um ponto negro e na parte negra tem um ponto branco, representando ali que não tem luz sem trevas e não tem treva sem luz. Então eu quero que vocês me expliquem, né, esse ponto de vista aí, a respeito do livre-arbítrio. Deus poderia intervir? Os teístas acreditam que Deus pode intervir no mundo através dos milagres. Assim sendo, questiona-se por que é que ele não interviu nas diversas catástrofes humanas e naturais. Apesar dos teístas refutarem este argumento, afirmando que desta forma não teriam um verdadeiro livre-arbítrio, em contradição com a crença de que a intervenção ocorre por vezes. Não explica o mal natural. As catástrofes naturais poderiam ser evitadas por Deus, sem contrariar o livre-arbítrio. O que não acontece, né? Já que Deus ele permite o mal por causa do livre-arbítrio, porque o homem ele tem que decidir entre o bem e o mal. E como explicar então essas catástrofes naturais, né? Como explicar aí terremotos, maremotos, né? O ciclone que a gente viu aí, né? Há poucas semanas que a gente viu isso aí, né?
o ciclone. Como explicar o ciclone? Como explicar essas tantas catástrofes que aí existem, né? As águas que vêm, a chuva que vem e arrasta tudo, né? Então, como explicar isso? Porque Deus ele poderia intervir e impedir que essas catástrofes naturais acontecessem sem interferir no livre-arbítrio. E por que Deus não faz? Para justificar esse argumento, há quem afirme que as leis da natureza oferecem um maior benefício que ultrapassa as calamidades ocasionais. Leis benéficas da natureza, regularidade das leis da natureza permite-nos a vida como a entendemos, sendo que o mal natural é um efeito colateral. Mais uma vez, os efeitos benéficos desta regularidade ultrapassam os prejudiciais. Porque Deus onipotente não criou leis da natureza que nunca conduzisse ao mal natural? Por que é que Deus onipotente não criou leis da natureza que nunca conduzisse ao mal natural? Se a resposta for que Deus está submetido às leis da natureza, então ele não é onipotente. Por que é que Deus não intervém para executar milagres mais vezes? Se a resposta for que Deus nunca intervém, deita por terra um aspecto da crença em Deus pelos teístas. Argumento dos milagres. Segundo os teístas, Deus fez alguns milagres, como a ressurreição, a multiplicação dos pães e etc. Apesar desses milagres terem sido realizados por Cristo, os cristãos afirmam que ainda hoje os milagres ocorrem. O milagre é definido como um tipo de intervenção divina num curso normal de acontecimentos, quebrando uma lei estabelecida na natureza. Por exemplo, se largarmos um objeto, ele tende a cair no chão. A maioria das religiões defende que os relatos dos milagres devem ser tratados como uma confirmação da existência de Deus. De um outro lado, vem aí as críticas a esse argumento aí acerca dos milagres, onde diz: os milagres são sempre improváveis, apesar de não nos podermos afastar absolutamente de a ressurreição ter ocorrido. Segundo Hume, devemos encarar com extrema relutância de que ocorreu realmente. Tem os fatores psicológicos, onde diz que as emoções fazem duvidar da credibilidade de alguns relatos de milagres. A crença na existência de Deus pode levar as pessoas a interpretar acontecimentos meramente extraordinários como milagres revelados da existência de Deus. Sendo que todas as religiões defendem a existência dos milagres através dos mesmos indícios, teremos de acreditar na existência dos diferentes deuses que cada religião defende, sendo que isso seria impossível. Os não realistas, quando afirmam acreditar em Deus, não se referem ao Deus dos teístas, dos que acreditam em Deus, mas sim no compromisso com um conjunto de valores morais e espirituais que devemos ter em vista acerca daquilo em que nós devemos tornar. Segundo os não realistas, o significado da linguagem religiosa é apresentar a nós mesmos os mais altos ideais humanos. Da existência de várias religiões, são elas personificações dos diferentes valores culturais. Aí vem as críticas ao não realismo acerca de Deus, onde tem aí ateísmo disfarçado. Se por um lado rejeita a ideia da existência objetiva de Deus tal como é, tradicionalmente concebido, por outro apega-se à linguagem e ritual religioso, é uma posição hipócrita. Implicações para as doutrinas religiosas. O não realismo acerca de Deus põe em causa muitas crenças religiosas. Se Deus não existe realmente, implica-se que não existe céu, inferno, milagres, etc. Obrigaria a uma revisão radical de muitas crenças religiosas básicas, ou seja, uma revisão substancial da doutrina religiosa básica, sendo que as pessoas
não estejam preparadas para o fazerem. Fé. Aí nós temos uma tirinha aqui, ó. Olha, a matemática não é ciência. Olha, a matemática não é ciência, é religião. Religião? Claro. Veja as contas. Você tem 2 números e de repente eles viram um só. É milagre. Não dá para explicar, ou você acredita nisso ou não. Este livro todo está cheio de coisas que dependem de fé. E agora, Kelvin? Descobri que sou ateu em matemática. Então, uma tirinha falando acerca da fé, né? Ou seja, né? Aí fala que a existência ou não, né, de Deus vai depender daquilo que você acredita. Se você tem fé ou não. Após a exposição de todos os argumentos a favor da existência de Deus, expectativas críticas, cada leitor individualmente decidirá a sua posição. Poderá encontrar respostas às críticas apresentadas ou não. Se for ateu, rejeitará completamente a crença de Deus. Se for agnóstico, dirá que falta demonstrar. Os crentes argumentam que não é uma questão apropriada para a especulação intelectual abstrata, mas antes para um comprometimento pessoal. É uma questão de fé e não de uso inteligente da razão. A fé implica confiança. No dia a dia, o crente tem confiança de que Deus existe e vive em harmonia com essa confiança. A fé religiosa, nos casos mais extremos, pode impedir a capacidade do crente de questionar certos assuntos, tornando-os cegos a qualquer oposição de sua vida, de sua ideia determinada. Perigos da fé. Se existissem dados suficientes para declarar que Deus existe, existiria menor necessidade de ter fé. A confiança era substituída pela certeza. Acreditar em Deus transmite-nos uma segurança muito apelativa. Acreditar na vida depois da morte diminui o medo da mesma. Estes fatores são incentivos para nos entregarmos à fé em Deus, mas faz-nos ver que a nossa fé está associada à insegurança e aos medos de cada um. Os sentimentos de assombro e deslumbramento, segundo Hume, associados à crença em ocorrências paranormais, dão muito prazer aos seres humanos. É importante distinguir fé genuína desse prazer. Conclusão, né? Através aqui desse slide, dá pra gente, né, demonstramos que os teístas têm de enfrentar sérias críticas, né? Os que acreditam em Deus, infelizmente, eles têm que enfrentar sérias críticas para manter a crença num Deus onipotente, onisciente e sumamente benevolente. Qualquer tentativa de responder às críticas iria pôr em questão as qualidades atribuídas a Deus. E desta forma, a noção tradicional do mesmo. Para alguns, esta seria uma solução mais aceitável do que rejeitar a crença em Deus. Então, meus amores, aqui vocês viram os dois lados, né? Vocês viram aí, né, argumentos, né, a favor da existência de Deus, né? E os contras aí, nós vimos os prós e os contras, né? Então, de um lado aí os teístas, as pessoas que acreditam em Deus, falando da existência de Deus e argumentando, né? Tentando explicar que apesar do mal existir, mas ainda existe sim um Deus, ele é benevolente, ele é onipotente, né? Ele é onisciente. Então, assim, colocando livre-arbítrio, a gente vimos aí inúmeros argumentos aí a favor da existência de Deus, mas em contrapartida nós vimos aí
né? As críticas, onde falam vários questionamentos, né? Se existe Deus, por que que o mal existe? Por que que existem as catástrofes naturais? Já que se Deus intervisse nas catástrofes naturais, não estaria mexendo aí no livre-arbítrio, né? Por que que Deus não intervém? Por que que Deus permite que esse mal aconteça? Por que Deus permite que todas essas atrocidades venham acontecer? Ele não está vendo, ele tudo não sabe, tudo vê, tudo pode. E por que ele não age, né? Então são questionamentos. Então, atividades de casa, vocês vão falar sobre o livre-arbítrio, tá bom? Tanto falado aí pelos teístas. Então, se Deus existe, né? Se Deus existe, por que que existe o mal? E aí vocês vão me explicar aí esse livre-arbítrio. O que é que significa esse livre-arbítrio aí, tá bom?